Boa noite, pessoal. Começando hoje de um jeitinho um pouquinho diferente, né? Tô aqui com a Eclair, nossa co-host. Boa noite, Eclair. Boa noite, Rafael. Coisa boa, tudo certo. Maravilha. Começando esse programa diferente um pouquinho. O Lucas logo vai aparecer nas câmeras, né? Perfeito. E é isso aí, tá como co-host hoje, primeira vez falando ao vivo. Primeira vez. Olha. Participamos de um momento especial com o Lucas, mas nesse caso é a primeira vez. Olha só que coisa boa. Boa noite, Lucas. Boa tá no meu noite, lugar Rafa, agora aí. Eclair. Já Boa vamos trocar de noite. lugar, né? Vou ficar na técnica, Hoje a como gente sempre. tá assim porque o Lucas tá muito feliz. É, Tá muito feliz. Flamengão campeão. Flamengão campeão. Alô, você flamenguista, você do FM. Você que tá acompanhando a gente pela transmissão também no Instagram, Facebook, nas nossas redes sociais. Gente, Flamengo, ok. 1-0 foi no placar dele, Rafa. Olha só. 1-0 no placar dele. Acertou. Show de bola. Quero mandar um abraço pro Juarez, me mandou uma mensagem agora no WhatsApp, meu colega de aula. Tá ouvindo a gente, olha só. Show de bola. Quer Juarez apresentar Bastos. os nossos patrocinadores, Rafa? Vamos lá. Só tem que achar eles agora aqui. Acho que tá na outra folhinha embaixo ali, ó. Esse aqui, Isso, apresenta aí. olha só. Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiros a níveis iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos 69, bairro Santa Cruz. Para você que quer se tornar um atirador esportivo, Clube de Tiro Klaus. Juca Motos. Juca atende na rua João Suzin Marini, antiga ópera, bairro Salete. Troca de óleos, revisão, manutenção e acessórios. Juca Motos. Viajar Seguros. Agora é contigo. Viajar Seguro é uma empresa muito jovem oficialmente no comércio, porém de vasta experiência. Estamos aí oferecendo trabalho diferenciado e especializado para todas as pessoas da nossa comunidade e região. Não temos limite não, sabe? Olha só. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aceitamos e temos clientes, sim. Coisa boa. E pra quem quer viajar seguro? Viajar Seguro. E como é que é o contato? O contato então é 49, né? 99101-5553. E nós temos também a Marivane, que é o 991345426. Trabalhamos juntas, né? Show. Então, uma assessoria especializada Com certeza. em viagens. Olha só, para você que quer aproveitar o final de ano, tem viagem para final de ano? Temos Réveillon na praia. Que coisa chique. Então, para você que está assistindo, ouvindo a gente, quer viajar seguro é com a Viajar Seguro. Perfeito. Vamos falar aqui do melhor chocolate, eu considero o melhor chocolate do mundo, Gaffer Chocolateria. A Gaffer agora está no centro de Concórdia. Dispõe de um delicioso café e uma linha exclusivas de chocolate. Siga a Gaffer no Instagram e Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. E olha que eu fui lá. Sério? Fui. Experimentou o café da bola? Uma delícia, espetáculo. Olha só. Retornei já. Clientíssima. Um abraço lá pro Gabi, pro Fernando, pra Cláudia, uns queridos. Mecânica Julian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo ao Zate Supermercado. Mecânica Julian, ligue 3442-6374. Quer uma mecânica de qualidade? Mecânica Julian. ProSign Comunicação Visual. A comunicação, gente, é um ingrediente fundamental para a receita do sucesso do seu negócio. ProSign Comunicação Visual. Contato, pessoal. Esses são os nossos patrocinadores, esses são os nossos apoiadores que movimentam o nosso podcast. E para você que conhece alguém que quer apoiar o nosso negócio, estamos à disposição para compartilhar essa ideia sensacional que é o podcast, é o entretenimento. Lucas, agora contigo, substitui meu lugar aqui, meu querido. Perfeito, a gente continua então para você que tá no FM, para você que tá na sintonia 93.7, também agora nas redes sociais. Vamos apresentar, Rafa, a nossa convidada de hoje? Claro, vai lá. Deixa eu achar aqui onde que tá. Ai, aí, meu Deus, eu tá? baguncei aí, cara. Onde você colocou? Ali, ó, tá ali por cima, Nossa convidada de hoje é advogada, natural de Concórdia. Ela é graduada pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e é especialista em Direito Civil e Direito Previdenciário. Durante 5 anos trabalhou em um dos maiores escritórios de direito previdenciário da região e em 2021 iniciou a sociedade Camilo e Gasperini Advogados. Senhoras e senhores, microfone aberto para Marciele Gasperini. Aê! Seja bem-vinda. Olha só, Muito obrigada.
Temos uma dupla aqui, na verdade, um É relacionamento verdade. bem afetivo, né? Primeiro, nosso patrocinador Viajar e Seguro, e agora a sua filha, né? Advogada. Que honra para mim estar nesse dia junto com a minha mãe aqui. Já é uma felicidade estar compartilhando essa tarde, esse fim de tarde com vocês, ainda mais com a minha mãe junto. Perfeito, é a primeira vez, né, mãe e filha? Primeira no vez. programa podcast Primeira Microfone vez. Aberto. Show. Vamos começar então, lembrando o nosso ouvinte para ele participar, tirando dúvidas. Pode perguntar. Pode perguntar. A dúvida que ele tem, ele pode perguntar. Exatamente, pode mandar a pergunta que tiver ao nosso alcance, a gente vai responder e vai esclarecer. Nas redes sociais, Rafa? Nas redes sociais, microfone aberto, ou no WhatsApp 3030 9370, isso? 3030 9370, isso É isso mesmo. aí. E também Show. aí na live, né, Rafa? No Também programa. na live aí, estamos no Facebook e no YouTube também, tá? Perfeito. Marcelo, eu quero começar com uma dúvida minha sobre aposentadoria. Eu tenho 26 anos, eu estudei no Instituto Federal Catarinense, Campus Concórdia, e havia boatos já na época que, por eu ter passado por lá, isso conta na aposentadoria. Isso é verdade? Os trabalhos de internatos em escolas agrícolas, em seminários, ele conta para aposentadoria. Por que disso? Normalmente a pessoa não só trabalha e fica, recebe um uniforme, uma alimentação, até nos casos dos colégios agrícolas tem um alojamento. Então, isso é considerado uma remuneração pelo trabalho prestado. Perfeito. Então, sempre que houver um trabalho remunerado, esse período pode ser utilizado para aposentadoria. Então, os 3 anos que eu fiquei lá, os 3 anos considerou? Pode considerar sim. Ah, Se for. perfeito. Tem, claro, uma avaliação sobre isso. A própria instituição vai fornecer um documento informando qual era o regime, como funcionava na época que você trabalhava, que você ficou lá Isso. no instituto. E aí, com base nessa informação do instituto, que vai se basear para conseguir a aposentadoria. Mas, em regra, sim. Em regra, esse período pode, inclusive, contribuir muito para reduzir o tempo que você vai precisar para aposentadoria. Vai contar mais. E, inclusive, melhorar a renda média do valor da tua aposentadoria. Isso... Luca, Só- vai se aposentar. Não, ainda não. Mas é bom saber, né? Isso independente do ano do estudante? Sim. Seja isso, lá em 1990, em 2010, independente. Isso, desde que comprovado e que não... essa questão ali, de ter uma contraprestação pelo Perfeito. trabalho prestado lá. É sempre bom saber, né, Claire? É sempre bom se informar, né? Tô tirando. Sempre, mas tem aquela dúvida, será que a gente vai se aposentar? 20 anos, os nossos filhos, será que vão se aposentar? A esperança é que sim, a lei diz que sim. Claro que a gente tem sempre, quando se fala a longo prazo, tem possibilidade de novas reformas previdenciárias, mas pelo nosso sistema previdenciário brasileiro, as regras tendem a dificultar um pouquinho, até porque tem aumentado a expectativa de sobrevida do brasileiro, da população em geral, com a melhora da qualidade da saúde, dos tratamentos, enfim, a qualidade de vida. Então, isso tem aumentado a expectativa de vida. Perfeito, Então, isso é muito bom. Com certeza. Mas tem o outro lado é que com a tendência que isso vá se estendendo. Mas isso depende também muito de quem a gente escolhe para fazer a nossa legislação. Exatamente, fica a dica, né? Escolha bem. Rafa, tem participações já? Temos participação, eu só vou dar uma filtrada aqui, logo vamos lá. Perfeito, então. Quais os documentos necessários para aposentadoria? A pessoa tá aí, faltando 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Aliás, outra pergunta junto. Com quantos anos antes ela já começa a se preocupar com isso? Eu digo que quanto antes você tiver os documentos, melhor. Menos correria para depois, para quando chegar a hora. Porque se chegou exatamente o dia de encaminhar a tua aposentadoria e você começar a procurar documentos, você vai perder um tempinho ali. Dependendo, claro, da situação. Tem aposentadorias que exigem uma documentação menor, só o tempo de carteira de trabalho, só o tempo de carnezinho. Então, é uma documentação um pouquinho mais simples. Mas agora se inclui documentação de tempo rural, de atividade especial. Então, isso vai exigir procurar documentos antigos, documentos com empresas, que normalmente exigem um prazo das próprias empresas,
dos órgãos da época que tinham algum registro, da família que tem guardado documentação antiga, que alguém já usou para aposentadoria. Então, sempre quando consegue se prevenir com isso, é melhor. Até para evitar o risco de daqui a pouco a empresa que você trabalhava teve uma mudança de sócios, fechou a empresa e não que não possa, você ainda consegue utilizar esse tempo, mas dá um transtorno um pouquinho maior e principalmente para aquela pessoa que pretende encaminhar a aposentadoria sozinha. Então, sempre é bom o que você conseguir se prevenir antes. Quanto antes, quanto melhor. antes, melhor. Perfeito. Ou seja, começou a trabalhar, começa a guardar a documentação, Lucas. Não, exemplo do Instituto Federal, né? Do Colégio Agrícola já, né? Exatamente. Hoje o sistema do INSS ele é bem, por mais que tenha falhas, a gente que trabalha diariamente com o sistema do INSS percebe falhas muito frequentes. Mas mesmo assim, hoje são informações muito cruzadas, muito atualizadas. Mas já houve épocas em que as contribuições mais antigas ainda não batem. Você vai lá, vai analisar o histórico da pessoa, o CNIS que a gente chama, onde tem todo o registro das contribuições. A pessoa pagou religiosamente o seu carnezinho, mas em épocas mais distantes, ali nos anos 80, por exemplo, não tinha essa comunicação, essa conferência. Então, na hora de passar os dados para o sistema, alguma coisa ficou fora. Então, se tiver como comprovar ainda, através das microfichas, dos próprios carnês, a gente consegue comprovar esse período. Mas se não tiver o documento, fica a minha palavra contra a do INSS. Vale? Testemunhas? Depende muito da situação. Se tiver alguma prova documental contemporânea, junto com as testemunhas, hoje, um exemplo, e até um questionamento que eu recebo muito, posso ainda usar a agricultura, não posso? Posso só levar as testemunhas? Posso só levar os documentos? Hoje o INSS tem aceito a autodeclaração rural para pescadores, para agricultores, para os segurados especiais. Justo para facilitar um pouquinho esse procedimento. E aí, se a pessoa tiver os documentos suficientes para comprovar que ela trabalhou na agricultura no período que ela quer comprovar, ou na pesca, nesse período específico, com essa autodeclaração e os documentos, já é suficiente para comprovar. Agora, se a documentação é um pouquinho delicada, não é uma documentação muito forte, muito robusta, é interessante a prova testemunhal também, pessoas que conheceram, que viram trabalhando, que conviveram com essa pessoa. Familiares não, porque tende a puxar a brasa pro assado, né? O vínculo, né? Isso. Mas pessoas que saibam... Que se criaram junto. Isso, que saibam confirmar o que o documento está dizendo ou o que faltou o documento dizer. Perfeito. Então, um sozinho, a testemunha sem o documento não resolve, dificilmente vai resolver. Mas quando se tem esse conjunto, é bem importante. Facilita um monte, Facilita muito. Daí, Rafa? Temos uma participação aqui, ó. Eu vou rodar o áudio, tá? Aí tu pode responder. Boa tarde. Eu vou perguntar para a Marciana. Fui aposentada há 8 anos. E peguei aposento pela roça. Eu queria ver se tinha direito para recorrer essa aposentadoria ou não posso mais recorrer. A advogada disse que não tenho como recorrer porque eu peguei tempo de roça, da agricultura. Daí eu queria ver se eu tenho ainda direito. Estou trabalhando ainda e disse que não tenho mais direito. Desculpa, como é o nome? Ela acabou não se identificando aqui. A questão da revisão é cada caso um caso. O que a gente tem que ver? Quanto tempo faz que a pessoa se aposentou? Vai depender muito de quantos anos ela se aposentou. Se ela usou a agricultura, a roça, tem que ver se foi reconhecido todo o período que ela pediu, se não foi. Daqui a pouquinho, aquilo que a gente falou agora, ela conseguiu comprovar um período, mas teve ali no meio alguns anos que o INSS entendeu que ela não conseguiu comprovar e
e aí agora um irmão, um familiar conseguiu comprovar isso, ou ela encontrou novos documentos. Existe, em regra, a possibilidade da revisão. Como eu disse, dependendo do prazo, de quanto tempo faz que ela se aposentou. Agora, pela questão de ela ter continuado trabalhando, esse período depois que ela se aposentou, as contribuições que ela usou que ela fez depois de se aposentar, não é possível incluir na aposentadoria. E só vai contar para a aposentadoria as contribuições até essa data. O período posterior da aposentadoria, a gente tem um sistema previdenciário solidário. Todo mundo contribui, todos que trabalham contribuem para o bolo. E quem precisa, usufrui. Então, todo mundo que trabalha, que exerce uma atividade remunerada, seja empresa, seja o trabalhador, ele tem a obrigação de contribuir, fazendo uso ou não desse benefício depois, como é o caso dela. Show de bola. Uma dúvida minha aqui. Então, você acabou dando uma palhinha de como é que funciona a Previdência. Tu consegue detalhar um pouquinho mais para nós de como é que é feito isso? Vamos lá. Como eu disse, é um sistema solidário. Então, todos nós, contribuintes, trabalhadores, contribuímos para um monte. Vai juntando para uma conta. Vai juntando esse benefício, esses valores das nossas contribuições. E quando você ou Lucas precisar de usufruir, ou cumprimos os requisitos para aposentadoria, chegou a minha vez lá de pedir aposentadoria, a gente vai tirar desse monte. Independente de, por exemplo, me acidentei, tinha trabalhado ali, só contribuí 2 anos e não consigo mais trabalhar, o INSS concedeu o meu benefício por incapacidade. Mesmo eu tendo contribuído só por esses 2 anos, eu vou ter direito a receber enquanto essa minha incapacidade permanecer. Se for definitiva, pelo resto da minha vida. Justo porque o nome já diz, é Instituto Nacional da Seguridade Social. É um seguro que a gente paga, para um dia retirar esse prêmio. Entendi. E essa administração desses recursos são feitos por pessoas, né? Pelo próprio governo nacional. Isso. Show de bola. A gente tem mais uma dúvida aqui, ó. No caso, para se aposentar. Isso a pessoa também acabou não se identificando aqui. Mas vamos lá, ela deve estar ouvindo, ela vai saber. No caso, para me aposentar, eu pego o tempo de roça ou não? Tô com 36 anos, no momento tenho carteira assinada. Até que idade e quantos anos de roça? Provavelmente sim. Tem que, cada caso, principalmente agora com a reforma da Previdência, ficou muito mais importante analisar cada pessoa na sua realidade. Mas o tempo de roça, ele pode ser utilizado desde que a agricultura realmente fosse exercida pela pessoa, pela família. Então, pode ser utilizado para somar ao tempo de contribuição, de carteira assinada, de pagamento de carnê. O que essa pessoa, esse ouvinte, tem que considerar? Ver o que vai compensar para ele, qual tipo de aposentadoria. Se é uma aposentadoria programada por idade, se alguma regra de transição é mais benéfica. Porque com a reforma, antes a gente já tinha algumas regras que era muito importante analisar. Mas principalmente com a reforma vieram muitas regras de transição justo para pessoas como ele, que já estão trabalhando há algum tempo, já criaram uma expectativa de aposentadoria, já estavam se programando para isso. Então, cada regra vai dar direito a um valor de benefício em uma determinada data. Então, nem sempre o benefício que vai ser concedido mais cedo é o mais vantajoso. Às vezes, compensa. Por isso, é bem importante fazer o cálculo para cada pessoa, individual. Mas só para explicar o motivo. Às vezes, compensa trabalhar, por exemplo, 1 ano a mais agora em 2022, dezembro de 2022, fecha o tempo para minha aposentadoria. Mas dezembro de 2023 eu consigo uma aposentadoria com R$500 a mais. Compensa eu trabalhar esse 1 ano a mais, contribuir 1 ano a mais? Vale a pena eu pegar essa aposentadoria? E se eu trabalhar e contribuir mais 10 anos? Vai ser melhor para mim? Não vai? Então, tem casos e casos. Tem casos que
se trabalhar mais 10 anos e contribuir mais 10 anos, o valor vai ser mais baixo do que se pegar agora a aposentadoria. Então, são alguns detalhes. Então, isso mais, no caso, seria uma análise individual, Isso. então, né? Nessa questão particular da pessoa querer pegar a aposentadoria ou não. Mas respondendo de modo geral a ele, a agricultura pode ser usada. Show Mas- de bola. Tem algumas outras situações. A Eliane Barbie também pediu aqui qual que é o tempo mínimo de agricultura. O tempo de agricultura, se for para aposentadoria do agricultor, precisa pelo menos 15 anos. Mas se for para o trabalhador urbano ou o rural que vem contribuindo, não existe... Desculpa, o urbano que contribui e quer usar o rural, não existe um tempo mínimo que você precisa pegar. Mas o que se teve uma flexibilização é que até 2 anos atrás existia um limitador de idade, só poderia utilizar a agricultura dos 12 anos em diante. E até o ingresso, até a saída da agricultura ou até começar a trabalhar em outra atividade urbana. Mas com essa mudança, o que aconteceu? Desde que você comprove que trabalhava na agricultura, por exemplo, dos 8 anos, você pode usar a agricultura desde os 8 anos. Existem casos mais específicos, até com menos idade, que se comprova a agricultura. Então, existem casos de 6, 7 anos, mas são casos mais específicos. Hoje, até pelo perfil da nossa região, de ter muito agricultor, filho de agricultor, e que ajudava os pais, meio período, o outro meio período ia para a escola. Então, normalmente, se tem essa média de ingresso no trabalho, na agricultura, de 6, 7 anos, 8 é o mais comum mesmo. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui. Qual que é o primeiro passo que a pessoa tem que fazer? Ela quer se aposentar. O que ela tem que fazer? Fala bem pertinho do microfone ali para mim. O que ela tem que fazer? De início, aquilo que eu sugeri na resposta da pergunta anterior. Fazer uma simulação da aposentadoria. Ver qual é o melhor benefício para a pessoa. Não quero encaminhar direto no INSS, o que eu posso fazer? Existe a calculadora do próprio aplicativo do meu INSS, que não é um cálculo 100% confiável, porque tem muitos detalhes, até de alguns que a gente já comentou aqui, que ela não leva em consideração. Mas uma prévia ela vai fazer para a pessoa ter uma noção. Se já está perto de fechar o tempo, se não está, umas simulações de valores também. Mas um alerta que eu faço, não é 100% confiável essa calculadora do INSS, justo pelas questões de quem trabalhou em atividade especial, quem tem insalubridade, periculosidade, ele acaba não contando, a calculadora do INSS acaba não contando esse período. A própria agricultura, se você tem um pouquinho mais de facilidade, você consegue incluir o período, mas você tem que saber quais as regras, quais os períodos da agricultura consegue incluir para esse cálculo. Então, o primeiro passo é ver se encaixa nas regras da aposentadoria. E depois tem as situações que pode procurar um advogado especialista em direito previdenciário, que particularmente é o que eu recomendo, porque é quem vai conseguir te orientar, fazer um planejamento todo para te orientar sobre qual o melhor benefício, até alguns direitos que às vezes a pessoa já adquiriu e não sabia que tinha. E se não for essa opção, se a pessoa quer encaminhar sozinha, pode encaminhar através do 135, que é a central telefônica do INSS, ou através do aplicativo Meu INSS. Hoje o INSS é todo digital. Então, para ter um atendimento na agência, é com agendamento. Então, se faz todo esse encaminhamento prévio por telefone ou pelo aplicativo, para depois, em caso de abertura de exigência, de ter que apresentar algum documento, se for o caso,
daí eles agendam um atendimento presencial, perícias, essas outras situações. Mas, normalmente, até a inclusão de documentos tem se dado de forma digital. Uma facilidade, né? Uma facilidade, né? Às vezes, até uma certa dificuldade, justo pelas falhas do sistema, mas Show. a gente aprende a Mas então trabalhar com isso. Então, resumindo, tem 2 meios. O meio digital, da pessoa ir por conta, e o meio da pessoa procurar um especialista. Lembrando que no meio digital, não tem ela é uma de modo geral, né? Isso. Ela não vai incluir as questões específicas que o trabalhador teve, né? E até a questão do encaminhamento digital, quando vai encaminhar, o próprio INSS pede, o próprio aplicativo pede para você selecionar o tipo de aposentadoria que está encaminhando. Tem algumas situações que o INSS o servidor que vai analisar vai conseguir direcionar se você escolheu o errado, mas tem outras situações que eles ficam limitadas ao pedido que foi feito. Então, às vezes, vem a negativa para o segurado, mas vem a negativa para aquele pedido específico que ele fez. Não significa que ele não tenha direito a outros benefícios. Também, a gente tem agora um robô fazendo a prévia análise dos benefícios. Então, tem muito benefício sendo indeferido sem ter sido feita uma análise propriamente dita dos documentos. Então, às vezes, já barra ali o robozinho já diz que você não tem direito à aposentadoria. Então, também não significa que não tenha. Pode ser que a análise não tenha sido feita da forma correta, o pedido e os documentos não tenham se encaixado, não tenham sido encaminhados da forma como deveriam ter sido feitas. Por isso, da importância de uma assistência, de uma assessoria, de alguém que tenha especialidade. Show. Então, hoje, tendo essa informação em mãos, a melhor coisa é procurar um profissional, né? Hoje você tem um escritório, trabalha com isso, né? Sim, eu tenho um escritório, recomendo, inclusive, a gente não posso chamar para ir até o escritório, mas recomendo, independente de quem for o profissional, que seja um profissional da área de previdenciário, para que não... Porque... temos muitos profissionais na cidade, na região, que entendem realmente de direito previdenciário. Mas, às vezes, o vizinho quis fazer uma boa ação, quis ajudar, porque deu certo para ele, encaminhou para ele e foi tudo bem. Ele não faz por mal, ele quer ajudar. Mas nem sempre ele tem o conhecimento que precisaria para o teu caso. Então, para o caso dele, ele conseguiu, deu tudo certo. Mas, às vezes, para o teu caso é um pouquinho diferente. Por mais parecidas que as histórias pareçam, elas sempre têm uma diferença entre si. Show de bola. Lucas, a gente está tendo bastante participação aqui. Até eu peço desculpa pro pessoal, para até a gente acompanhar tudo isso, né? Mas está sendo um papo bem interessante, está sendo um papo bem produtivo em relação a isso. E é uma informação que tem que chegar para as pessoas, né? E muitas dúvidas de outros ouvintes também, né? Exatamente. Uma dúvida acaba sanando outras dúvidas, né? Então, às vezes o pessoal, se perguntar alguma coisa específica, de repente já tenha falado aqui, tá? Eu vou dar uma luzinha pro pessoal do Facebook aqui, já que todo mundo tá comentando aqui. Vai lá e vamos intercalar então com os nossos patrocinadores, isso aí, pode ó. ser? Começa lá, então. Vou dar um abraço pro Vilmar, pro Itacir, pra Neuza. Neuza, minha mãe acabou de se aposentar, inclusive, né? A Valme, a Carmen, a Claudete, né? Simone também mandou uma dúvida aqui, já vamos tentar sanar a tua dúvida. A Ana e a Marlene da Rosa também estão presentes aqui. Pessoal do WhatsApp aqui, tá? Ó, o Valdir também tá presente aqui. Ó, a Alice também, já vamos rodar as perguntas aqui também, tá? E também mandou aqui a Terezinha. Já vamos também já ouvir e já vamos tentar repassar para vocês aí. Perfeito. Rafa, tem presente para as meninas, né? Ah, tem presente. Então tá. Pega aí, então. Como de praxe em todo o nosso programa, né? A gente costuma presentear. A gente quer que o nosso convidado saia feliz aqui. Saia feliz, vocês né? São pessoas incríveis, hein? A comunicação visual é um ingrediente fundamental para a receita de sucesso de qualquer empresa, inclusive a sua. Somos um time de colaboradores experientes com atendimento diferenciado, equipamentos de última geração e qualidade no que se faz. Claro, estou falando da ProSign Comunicação Visual. Fica também o convite para acessar no Instagram e no Facebook. ProSign Comunicação Visual 3442-1274.
Juca Motos fica localizado na rua João Suzin Marini, número 607, sala 2, no bairro Salete. O Juca tem troca de óleo motor para motos nacionais por apenas R$30, com óleo de altíssima qualidade. Assim como troca de óleo para toda a linha de motos importadas e de altas cilindradas. Com mecânicos com experiência, no Juca você faz a revisão geral na promoção a partir de R$150 e ganha o óleo de suspensão dianteira e fluido de freios trocado. E a lavação com produtos que não agridem a sua motocicleta, você encontra a partir de R$20. Manutenção em todas as marcas e modelos de motocicletas é no Juca Motos. Juca Motos fica, inclusive, aqui pertinho da Rádio Rural. E, claro, vamos falar rapidamente da Viaggiare e depois a gente volta falando das opções de viagens. Conversamos sim. Então, a Viaggiare Seguro é uma agência de turismo jovem, porém experiente na atividade de viagens em turismo. Nosso diferencial é a inovação em seus roteiros, atuando sempre com parcerias, focando em atender da melhor maneira possível seus clientes, tudo isso conciliando qualidade e custo-benefício. A Viaggiare desenvolve pacotes personalizados de acordo com o perfil de cada cliente, transformando assim sua viagem em uma experiência única. Transforme seu sonho de viagem em realidade. Com quem? Com a Viaggiare Seguro. Perfeito! Telefone, então, 99101-5553 ou 991-34-5426. Eclair ou Marivane. Contigo mesmo. É isso aí. Perfeito. Depois a gente vai falar de qual tem agora pro final do ano, tá? Sim. Combinado? Combinado. Todos os serviços de manutenção e revisão automotiva na Mecânica Julián, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisões, troca de óleo e filtros, consertos de motores e muito mais. Mecânica Julián, na subida do Santa Cruz, acima dos Zate Supermercados, 3442-6374. Quer se tornar um atirador esportivo e participar de campeonatos a níveis estaduais, nacionais e até mundiais? Ingresse no Clube de Tiro Klaus, ele que possui uma equipe competente para encaminhar o seu CR e outra equipe com monitora de tiro, instrutor de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro, sempre assessorando os sócios no tiro esportivo e defensivo. Há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a níveis iniciante, médios e avançados. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos 69, bairro Santa Cruz, 999-35-1243. Fale com o Klaus e também você pode acessar o Instagram e o Facebook lá do Clube de Tiro Klaus, deixando um abraço, né, Rafa, pro Sérgio, que esteve de aniversário no último dia 27. Seu Sérgio. Teve um bolinho por lá, Rafa. Olha só que coisa boa. Perfeito, né? Gente boa demais. O seu Sérgio, assim, ó, o tiro esportivo é uma modalidade que você consegue desenvolver muita coisa. Desenvolve o pessoal, o profissional, pelo fato da concentração, pelo fato do desenvolvimento estrutural do corpo, você conseguir acertar o tiro. E não é só, também, quando a gente fala em tiro, né, a gente pensa assim, né, fica meio ocioso, mas o tiro esportivo é uma modalidade esportiva. Isso você desenvolve, como eu falei, tanto profissional como pessoal. Perfeito. Show de bola. Rafa, e os presentinho? Presente, vamos dar aqui, ó. Vai lá, quero falar da Gaffer Chocolateria. Gaffer Chocolateria está no centro de Concórdia e dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolate. Siga a Gaffer no Instagram e também no Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. Vou deixar um chocolatinho pra mãe aqui. Muito obrigada. Você bebe vinho? Com certeza. Ó, a gente vai deixar aqui uma lembrancinha do nosso programa, Nossa, de um vinho Bordeaux seco. Muito obrigada. Tá bom? Uma lembrancinha aqui do nosso programa. Obrigada, Gaffer. Inclusive, tem um petisquinho aqui também pra gente. Tem, vamos falar? Pode... A Gaffer, a gente vai estar inaugurando, lançando um novo projeto, que é a fábrica. Olha que maravilha. Não vou falar a data ainda, não tô autorizado a falar. Mas é em novembro. Gente, falta pouquíssimos dias pra Gaffer finalizar esse projeto e entregar uma experiência diferente pra Concórdia. E eles querem entrar como turismo também. Então a pessoa vai lá, vai poder produzir o próprio chocolate. Tem muita coisa boa chegando. E aproveitando o vinho e o chocolate, eu sempre faço propaganda do chocolate de vinho da Gaffer. Eles têm Você gosta? Eu amo aquele chocolate. Eles têm um chocolate que é
não tem corantes, Nada. é só com o vinho. Eu amo, sou E apaixonada. ele não é por- saborizado, ele é de vinho. Isso, dá para sentir o gostinho do vinho e do chocolate. Tanto que tem o chocolate branco e o chocolate preto. E os Isso. dois são escuros, né? Isso, Por são uma causa delícia. da tintura do vinho. E é muito bom, eu também gosto. Sabe que todo turista, ele pede, inclusive, para que a gente leve ele até uma chocolataria. Imagine levar lá na Gaffer com É uma experiência. com certeza, com tanta novidade aí, investimento em qualidade. Já que nós estamos falando disso, uma diferenciação. perguntinha bem rápida, assim. Qual que é as lembrancinhas que o turista mais gosta de levar? Chocolate. Chocolate e vinho? Vinho também? Chocolate e vinho. Nossa. Isso, só que bacana. Não é mais chaveirinho. Não. Já não. passou a fase de chaveirinho? Já passou. Agora, o vinho e chocolate. Esse final de semana, inclusive, estivemos em Gramado, Canela, São Francisco de Paula. Mas, assim, já fica pré-agendado as visitas para compras, chocolateria, em casas de vinho, enfim. Não pode faltar. Não pode, né? Não. De jeito nenhum. E esses dias a gente recebeu o sommelier de vinhos aqui de Concórdia, um deles, e eu perguntei pra ele qual o melhor local pra guardar o vinho. E ele disse que é na memória. Então, beba com moderação e se for dirigir, não beba, né? Exatamente. Exato. Compartilhando bons momentos. Exatamente, falou Olha aí. tudo. Hoje, recebendo por aqui os amigos da Sorella, até porque eles fazem parte também do circuito gastronômico, mandaram o prato deles, que é o X. Deixa eu ver aqui, ó. Tem as Nossa. especializações do X. Vamos lá. Pão selado na manteiga, hambúrguer suíno, bacon, queijo, salada de repolho, abacaxi grelhado e maionese de chucrute. Nossa. Defumada Isso- com cerveja artesanal. Olha só, prato do Ixi. circuito Prato do gastronômico. circuito. Nos últimos 2 programas também a gente recebeu. Do último, me ajuda. Pai Coffee? Pai Coffee teve um. Penúltimo da Pai Coffee e do último foi dos meninos Lá do Alabama. Alabama. Então, Nossa. pro pessoal que tá ouvindo, a gente tá assistindo, tá uma hora boa pra pedir um lanchinho. Boa, Então excelente. certeza. procura aí nas redes sociais, o pessoal na Instagram, Facebook, circuito gastronômico. Então, vários restaurantes da cidade estão promovendo essa ação com um prato diferente, né? Então, isso é muito bom, que além de você poder matar a fome, você mata a curiosidade de poder provar um prato diferente, né? Com certeza. É E é- verdade, Rafa. E é um lanche generoso. É bem generoso. E uma experiência nova, né? Com certeza. É a oportunidade de experimentar e aproveitar. Deixar o contato aqui, então, dos meninos da Sorella, na administração de Jean. Ô, Jean, abraço para vocês aí, toda a equipe. Sorella está também com almoço de segunda a sexta-feira e valores especiais para mensalistas. A Sorella fica na esquina, gente, no centro de Concórdia. Facinho, facinho de chegar. Pode tomar um café, pode almoçar, pode lanchar e pode jantar. Perfeito, né? Combinou. Pode Pode rodar provar aí também. posso rodar um áudio aqui? Pode. Enquanto Vai eu- largar o meu? Não. Vou largar Aquele o que eu teu. te mandei? Pode ser. Show. Boa noite, Lucas. Lucas, passa essa minha mensagem para ela, pergunta para ela. Eu me aposentei faz 5 anos e continuo pagando o INSS. Tenho direito à revisão da aposentadoria, não? Outro também, Rafa. Lucas, fala para ela que me aposentei só com um salário mínimo, se eu posso recorrer agora. É o Muito Tatu. bem. O Tatu. 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 Então, que bom que fez a pergunta, Tatu. Esses 5 anos, pela questão que eu comentei da forma de contribuição que a gente tem, se o senhor continua trabalhando, infelizmente ou felizmente, é obrigado a continuar contribuindo para o INSS. Então, a gente não tem como pedir de volta esse dinheiro e também não tem como usar, porque a partir do momento que você aceita um pedido de aposentadoria, aceita a tua aposentadoria, faz o primeiro saque do benefício e do FGTS, você está concordando com aquele valor, com aquele benefício que foi concedido. Então, não pode mais incluir períodos depois daquele pedido. A questão do recebimento de um salário mínimo, se dá para revisar ou não, o que pode ser feito em alguns casos de revisão? Tá em alta por ter sido amplamente divulgada a revisão da vida toda, que é justo para as pessoas que antes de 96 ou
antes, no início da carreira, tiveram uma renda maior, depois, ou por abrirem uma empresa, ou por mudança de carreira mesmo, acabaram baixando o valor das contribuições e para a aposentadoria foram consideradas só as contribuições de valores mais baixos. Então, a revisão da vida toda é para pedir para incluir o valor que não foi considerado no cálculo. Não são todas as pessoas que têm esse direito, mas quem sabe que contribuía sobre um valor um pouquinho maior, compensa fazer, antes de encaminhar a revisão, fazer a simulação, fazer o cálculo, consultar algum advogado que consiga dar essa orientação. Existem outras possibilidades de revisão, que até o Tatu, se estiver ouvindo, vai ir identificando se ele se encaixa ou não. Por exemplo, teve alguns, usou ou não usou a agricultura, dá para ver se foi reconhecido toda a agricultura, se não foi, se tinha alguma atividade insalubre, com periculosidade, a atividade especial, se foi usada, se não foi. Então, tem algumas situações que ainda é possível rever. Hoje ele é caminhoneiro, por exemplo. Tem alguns períodos de caminhoneiro, até 95, é reconhecido só pela categoria. Estando lá na carteira, que era motorista, já reconhece como atividade especial, insalubre, perigosa. Depois disso, precisa, além de comprovar a atividade, precisa comprovar a exposição a algum agente nocivo. Ruído, barulho muito alto, tem alguns níveis. E a carga também, não? Também influencia, mas tem sido... depende muito daquilo que a gente conversou antes, sobre se antecipar da documentação. Vai depender muito da documentação, do que constar nos documentos que a empresa vai fornecer. Hoje se mudou muito a legislação, então são empresas de medicina do trabalho, engenheiros técnicos, médicos de segurança do trabalho que fazem a avaliação com equipamentos próprios para isso. Então, tudo vai ter essa medição toda feita em um laudo de posse da empresa ou da empresa responsável por essa medição. Então, cada funcionário vai ter a sua participação naquele laudo, que é o que vai ser usado na hora da aposentadoria, para ver se ele tem direito a essa aposentadoria especial ou esse período de atividade especial também. Perfeito. Então, só complementando, a pessoa que se aposentou, ela pode continuar trabalhando, inclusive. Pode continuar trabalhando. Existem alguns casos de invalidez, mas bem específicos que não. Mas se aposentou por tempo de contribuição, pode continuar trabalhando. A única coisa é que vai continuar contribuindo. E não vai poder usar esse período posterior para aposentadoria. Que fique só bem claro que essa regra só é válida para casos de INSS, né? Previdência. Sim, isso o que eu tenho comentado aqui é para INSS. Certo. Tem casos, por exemplo, de servidores públicos, professores, o que é muito comum, que podem acumular até 3 aposentadorias. Vai depender muito da história de cada um. Então, por exemplo, um professor que trabalhou numa escola particular ou com carteira assinada em alguma atividade particular antes de começar a dar aula, o que é muito comum na nossa região também, até a faculdade, trabalhavam em uma função, depois começaram a lecionar. Então, tem o período de INSS. Trabalham para o município 20 horas. Aqui no nosso município em específico é IPRECON. Então, é um sistema previdenciário próprio, um regime próprio. Então, a contribuição vai para o IPRECON. E trabalham mais 20 horas, por exemplo, para o Estado, que é o IPREV. Então, essa pessoa contribuiu para 13 regimes previdenciários. Cada um tem a sua participação. Então, em cada um deles, ele vai ter o seu direito conforme a regra. Agora, todos passaram por reforma previdenciária, tanto os regimes gerais quanto os regimes próprios, mas essa pessoa contribuiu para todos os regimes. Então, ela tem direito ao acesso aos benefícios de todos eles. Perfeito. Tem mais uma pergunta lá, Rafa? Show. Nosso Eu ouvinte? recebi uma pergunta aqui em manda aí. específico, mas vamos fazer de modo geral. Qual que são os documentos necessários?
pré-encaminhamento da aposentadoria, ou a gente tem uma variação dependendo do tipo de aposentadoria. Se for uma aposentadoria que inclui agricultura e inclui atividade especial, vai depender do PPP que a empresa forneceu, dos documentos que comprovem a agricultura. Não só as notas de produtor, mas também fichas, documentos da cooperativa. Às vezes o pai, a mãe, o avô eram sócios na cooperativa. Então, o comprovante da ficha de sócio da cooperativa contribui ajuda a comprovar a atividade agrícola, a matrícula das terras ou a certidão das terras, documento, ficha, carteirinha do sindicato. A maioria aqui da região já foi sócio no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou dos agricultores, e só era sócio quem realmente estava na agricultura. Dificilmente quem era trabalhava na cidade, mas tinha uma terrinha lá, até era sócio. Mas isso daí aparece lá para o INSS as contribuições. Então, pegar essa documentação é bem importante. Se não tem muitas notas, pode usar certidão de irmãos, de filhos nascidos no interior. Então, não se tem uma limitação de documentos. Se tem alguns documentos sugestivos que ajudam a mostrar que a pessoa morou no interior e que trabalhou, de fato, na agricultura. Mas, para as aposentadorias, de modo geral, carteira de trabalho, identidade, ou CPF e um comprovante de residência. A questão da agricultura, PPPs, esses outros documentos vai depender de cada caso, do que se quer comprovar. Daqui a pouco, como o Lucas pediu antes, dos institutos federais, vai precisar uma declaração. Do Exército também vai precisar uma declaração específica. Então, depende do que quer ser comprovado. Show. Olha só, Lucas, tá vindo bastante perguntas específicas, né? Até vamos pedir desculpas só se a gente não conseguir atender todas, porque é um assunto que realmente é bem específico de cada um, né? Mas assim, vamos fazer o seguinte, Lucas. Vamos te dar a oportunidade para você deixar o teu contato e esse pessoal todo te chamar para tirar as dúvidas. O que tu acha? Não pode. Não pode. Mas tem algum lugar que, de repente, o pessoal pode procurar mais informações que seja aberto? Vamos fazer assim. Você fica com o contato do pessoal, então, depois a gente tira um tempinho depois que encerrar ou na semana que vem e respondemos um por um, pode ser? Pode ser, show de bola, ótimo. Só incluindo, então, eu vou pedir pro ouvinte que mandou a pergunta e não vai ser respondido no ar para ele autorizar passar o contato, tá bom? Que daí a gente já, pelo menos, não deixa sem um retorno. Então só manda um ok ali que a gente pode entrar em contato. Então o pessoal que tá ouvindo vai ter uma resposta no privado de vocês aí. Porque é bem particular, né? Isso. Porque são questões particulares, na verdade, né? Quando se trata disso, porque eu tô recebendo perguntas, com tantos anos de idade, contribuí tanto tempo. Então, cada pessoa vai ter um benefício diferente, né? E às vezes, ouvindo a pergunta de um dos ouvintes, parece que é a mesma situação que a minha, mas não, é bem diferente. Então, às vezes a gente acha que se encaixa na mesma situação, mas olhando lá a fundo, a história é outra. Então, por isso é importante analisar a situação, a história de cada pessoa. E hoje, assim, encaminhei a minha documentação. Meu processo está todo pronto, tudo certinho. Quanto tempo demora para a pessoa receber o recurso? Depende muito do tipo do benefício. Hoje o INSS trabalha ainda com filas, então filas de processos. Então depende muito da demanda de trabalho. Tem processos, tem pedidos e prioridades. Tem alguns tipos de processos que demoram um mês para vir o resultado, tem processos que demoram 1 ano. Então, depende da particularidade de cada um. O resultado é o dinheiro? Isso. Tá. Para sair o resultado, positivo ou negativo. Entendi. Depois que sai, veio positivo, ainda demora mais uns dias para a implantação do benefício, que a gente chama, que é a disponibilização do valor. E ele pode voltar retroativo, inclusive, ou não? Desde a data do protocolo.
Perfeito. Eu tinha o direito desde 2010, mas só agora eu estou fazendo pedido. Nunca pedi. Então, se eu nunca mostrei esse interesse para o INSS, ele não vai bater na minha porta oferecer. Uhum. Então, a partir do momento que eu fizer o pedido, começa a contar os atrasados, claro, desde que tenha realmente o direito. Senão, se chegou lá no fim, foi analisado, ainda não tinha cumprido os requisitos, o que a lei exige para cumprir, para ter direito à aposentadoria, não vai ter atrasados também, porque não tem aposentadoria. Eu já escutei vários casos que as pessoas falam, recebi 6 meses, 8 meses, 1 ano atrasado, que é o retroativo, né? Isso. Aí ele vem tudo junto. É o tempo que o processo ficou em andamento, seja o judicial, seja o administrativo. Isso depende muito do procedimento adotado pelo segurado, pelo advogado que está acompanhando ele. Então, mas desde... em regra, é contado desde a data do protocolo. E sobre o financeiro, propriamente o dinheiro, ele chega no banco. Isso. Tem alguns bancos que têm, de uma forma simples, uma parceria, ficando de uma forma mais fácil de entender, uma parceria com o INSS. Então, é aberta uma conta provisória em nome do segurado, onde vai ser depositado esse dinheiro. Não significa que o segurado tenha uma conta naquele banco ou que seja obrigado a abrir a conta naquele banco. Se ele se identificar mais com o banco X, ele vai e abre. Né, aqui na nossa região é muito comum a questão de cooperativas. Uhum. Então, prefiro cooperativa, não quero banco. Ou eu tenho já conta no banco Y que eu recebo da empresa lá. Então, ele pode depois solicitar para o próprio INSS, ou o próprio banco também faz essa transferência do benefício para a conta de preferência. É conta salário, de certa forma? Isso, é uma conta... Como eu tenho num banco X parecido, e vai passar para isso. Perfeito. Se você for lá, não vai ter um número de conta tua, mas certo. Dizendo o número do benefício, eles vão localizar. Perfeito. E bem rapidinho aqui, eu quero entrar sobre fake news. Fake news e também trotes, os dois meio junto aqui. Eles não entram em contato por telefone, ou não. sim? O INSS dificilmente vai entrar em contato por telefone. Hoje, principalmente, com o uso do INSS digital, do meu INSS, do aplicativo, eles, se tiver alguma notificação, se tem o processo em andamento, eles vão entrar em contato através de uma notificação no aplicativo ou por e-mail e por mensagem SMS. Mas o que se recomenda? Nunca clicar em link recebido por e-mail, por SMS. Tem dúvida se é ou não é? Abre o aplicativo, consulta alguém que tenha mais familiaridade com o sistema. Porque tem muitas ligações sendo feitas em nome de banco, do INSS, confirmando informações. E as pessoas achando que é do INSS mesmo. É trote, acabam confirmando. E aí começa a aparecer um monte de empréstimo no nome, recebimentos, saques de benefícios que o segurado não fez e estão sendo feitos no nome. Então, para quem já está recebendo benefício, o INSS não vai entrar em contato por telefone. Fica a dica, então, pro aposentado. Isso. Mantenha o cadastro atualizado lá no aplicativo mesmo, no meu INSS. Mantenha o contato atualizado, que se precisar alguma comunicação, até por carta eles fazem, mas por telefone não. Só, em últimos casos, assim, para quem tem perícia marcada, eles vão ligar. Se teve algum imprevisto, o perito ficou doente e não vai poder atender, eles vão ligar para a pessoa em específico que tem a perícia marcada para evitar de perder a viagem. Mas justo por essa quantia de ligações que todo mundo tem recebido, muitas vezes é melhor que a pessoa chegue na agência e dê de cara com a informação do que passar, mas nunca passar informação por telefone. E outra, né? Tem dúvida, pede para um familiar, para um filho, para um neto, para um bisneto, enfim, claro, o pessoal de mais idade tem dificuldade. Sim. A questão do aplicativo, pede ajuda, né? Pede ajuda, me ajuda e pronto, resolve, né? Sabe que esses dias a gente se deparou com uma situação de uma pensionista beneficiária. Ela recebeu a ligação de um banco oferecendo cartão de crédito. E a pessoa que ligava para ela
mostrava, filmava um escritório com pessoas trabalhando e ela foi passando todas as informações, todos os seus dados, sabe? Ai, ai, ai. E aí foi difícil a gente convencer ela que ela não pode fazer isso assim. Não, ela justificava, mas ela me mostrava, no telefone ela me mostrava que, olha, quanta gente que está trabalhando aqui. Isso é cenários, né? São cenários. O golpista, ele trabalha em cima de cenários para te convencer. E é uma pena porque as pessoas entram, assim, elas acreditam realmente porque vai entrar em contato justamente com pessoas que são certinhas e não creem que o outro está com a malandragem, né? Se utilizando da malandragem. Confesso que essa situação de eles mostrarem em vídeo eu ainda não tinha me deparado. Mas já aconteceu tá aí, né? de eu estar atendendo o cliente na minha frente, o telefone tocar e ele atendendo viva voz e eu participar dessa experiência. Então, realmente, é muito fácil... E eles tentam convencer, né? É muito fácil de você ser induzido a responder da forma que eles fazem. Então, na dúvida, desliga o telefone, pede para ligar depois, quando tiver alguém que consiga acompanhar. Primeiro, tira a dúvida. Normalmente, os escritórios que atendem previdenciário dão essa informação justo porque sabem que é corriqueiro esse tipo de fraude, de tentativa de fraude, pelo menos. Então, procurem alguém da confiança que entenda do assunto para conseguir tirar essa dúvida, se é mesmo ou se não é. E sempre se munir de informação. Saber se vai fazer o empréstimo, saber com quem está fazendo, que banco que vai ser, que financeira vai ser, ter contato da pessoa que está trabalhando para ti, que você está contratando. Então, para caso de algum problema, você ter com quem tratar sobre o assunto. Foi por acaso que essa pessoa me contou, sabe? Relatou. E eu fiquei bem preocupada, porque são pessoas idosas que normalmente esse salário, esse benefício, enfim, faz muita falta. Sim. Sabe? É para medicamentos, muitas vezes. E foi bem difícil convencer ela de que ela não deveria ter feito isso, mas eles são especialistas, né? No golpe, e eles têm lábia para isso, e eles já identificam na primeira fala, eles já identificam se eles podem chegar nessa pessoa, se eles podem se aprofundar no assunto e convencer a pessoa, sabe? É bem triste isso. Mas então, gente, muita atenção no trote, no fake news, enfim. Digamos assim, né? Hoje está muito presente isso, né? Pelo fato da facilidade de repente fazer uma transferência e tudo mais. Mas, gente, é consciência de cada pessoa, né? Fazer isso. As facilidades estão aí para ajudar nós, mas também pessoas maldosas acabam se aproveitando. Então, não só o cuidado com isso, mas o cuidado com tudo, né? Cuidado com tudo. Hoje tem bastante informações referente à segurança da informação na internet. É só você pesquisar para proteger seu WhatsApp, para proteger a sua rede social, para proteger o seu número também. Então, isso é um cuidado que todos nós deveríamos ter, porque hoje a parte mais preciosa que a gente tem é a nossa informação, são nossos dados, né? E com certeza não significa que a pessoa que a gente desaconselha a pessoa a fazer o consignado, o empréstimo. É justo para que quando ela precise fazer, né? Geralmente é feito em emergências. Então, justo para quando a pessoa precisar, ela não se deparar lá com a margem que seria disponível para isso toda comprometida e já recebendo um valor menor do que teria direito, porque muitas vezes é só nesses momentos que vai perceber. Porque eles lançam parcelas pequenas, justo para que não se sinta tanta diferença no fim do mês, quando recebe o benefício. Então, por isso, é bem importante acompanhar qualquer alteração no valor do benefício, principalmente para menos. Se você não contratou nenhum empréstimo, nenhum serviço, confira no próprio aplicativo do Meu INSS, pelo 135,
dá para pedir, conferir se tem algum desconto sendo feito. Show de bola. Rafa, vamos meio que encerrando por aqui, porque já passamos do horário. Demos a passadinha. Agradece nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Quero agradecer aqui, ó. Quer se tornar um atirador esportivo? Quero falar do Klaus. Que tal participar de campeonatos a níveis estaduais, nacionais e até mundiais? Ingresse no Clube de Tiro Klaus, possui uma equipe competente para encaminhar o seu CR e outra equipe com monitora de tiro, instrutor de tiro esportivo e instrutor de armamento e tiro, sempre assessorando sócios no tiro esportivo e defensivo. Há mais de 30 anos oferecemos cursos de tiro a níveis iniciante, médios e avançados. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos 69, bairro Salete, com o amigo Klaus, Sérgio Klaus, no 999891243. Vamos agradecer também o pessoal da Sorella, né? Nossa, mandou lanchinho aí. Lanche bonito, Uma né? delícia. Inclusive o lanche que pertence ao circuito gastronômico. Vou deixar o telefone aqui da equipe lá do time da Sorella, do Jean. Ô, Jean, abraço pra vocês aí, pra todo mundo aí da cozinha, toda a galerinha aí da Sorella. Sorella que fica na esquina aí da praça, no centraço, no centro de Concórdia. 999517814. Se você trabalha no centro, não dá tempo de ir pra casa, então vai pra lá, almoça lá que você tem um desconto especial. Sorella está com almoço de segunda a sexta-feira e tem valores especiais para mensalistas, tá bom? Inclusive, vamos mostrar o lanche aqui pras câmeras. Mostra aqui. Pode ser nessa aqui, Rafa? Pode ser. Olha Tá isso. no plano geral aqui. Essa aqui da frente. Nessa aqui, então? Nessa Isso aí. aqui? Olha Olha aí, ó. isso. Meu, quero lá pra casa. Pois vamos mostrar Já também. Vamos, inclusive, aqui, Jean, vamos falar novamente o que tem. Maravilhoso. Que com certeza foi sucesso esse lanche do circuito gastronômico aqui. Vamos lá. Como que se chama, Jean, o nome desse lanche aí? Conta pra gente. Pão selado na manteiga, hambúrguer suíno, bacon, queijo, salada de repolho, abacaxi grelhado e maionese de chucrute defumada. Maravilha, né? Coisa Como que é o boa, né? nome, Jean? Conta pra gente aí o nome do lanche. Provavelmente eu não vou saber pronunciar. E tem uma batata rústica ainda. Tem a batata rústica olha junto, é aí, verdade. Veio a batata complemento. rústica. Bárbara, Eu chega queria a só dar pra água na mim boca, esse. né? Eu acho que depois, né, daqui. Talvez. Olha aí, ó. Podemos fazer um Vamos. sorteio. Ou vamos passar na Sorella, né? A minha Vamos- intenção é passar lá. Vamos passar na E eu Sorella. vou me convidar para ir com A a mãe. mãe vai convidar. Então, ela tá de aniversário amanhã, né? Amanhã. Olha só. Olha só. Aí, ó. Então vai pagar o lanchinho pra ela É hoje. claro. Já tô Filha única? preparando, sim. Filha única. Filha Olha única. só. Já tô Tá, eu vou preparando. perguntar. Geralmente a gente pede pro convidado. Vou perguntar pra mãe. Como que ela ingressou? Como que ela teve o desejo de entrar como advogada no ramo e tudo mais? A mãe influenciou. A pouco. mãe influenciou, legal. Um pouco. Mas Tá. deixando a liberdade, só dando um rumo, né? Olha, a Dentro- mãe acha que. Ela falou assim: eu acho que vou fazer administração. Mas como eu sempre trabalhei, olha só, eu sempre trabalhei. Só cortando a mãe. A ideia era fazer administração por eu gostar. Eu sempre gostei das exatas, porque a mãe era professora de matemática, mas ao mesmo tempo das sociais também. Então, Ah, a você ideia, era prof? Eu era então prof a de ideia matemática. era fazer primeiro a administração e depois o direito. Pela situação Entendi. do momento, pelo trabalho da época. Então veja só, eu já fui direcionando ela, porque hoje você tem que pensar no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Tem que acompanhar. Mas tem que ser junto com o que a pessoa se identifica, as habilidades dela, né? Jamais eu diria para ela, faça tal curso se ela não tem. Tem que ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento. Você tem que amar aquilo que você faz. E desde pequena você sabia que você queria estar nesse ramo ou não? Não, Tá. não foi. E, assim, a virada de chave, além da orientação, claro, sempre buscando decidir, foi quando eu tive o contato nas feiras, que a escola leva para as feiras, nas Aham. universidades, e aí eu consegui entender um pouquinho mais de cada curso. E entendi que realmente a administração não era o que eu pensava que fosse, e sim o direito que abrangia o que eu queria. E a matemática, você gostava? Gostava. Gostava, eu odiava matemática. Mas Tanto que o direito previdenciário é muita É, matemática. muita matemática.
Lucas, é assim, ó. Depois, quando eu fiz um outro concurso, que eu saí da sala de aula, eu fui trabalhar nos recursos humanos, eu me identifiquei em fazer RH? cálculos de aposentadoria. Ah, Isso. tá. E Cálculo, por coincidência. cálculo. Foi pura coincidência hoje, né? Mas, assim, eu sempre amei trabalhar com cálculos, com Olha aí, um exato. ramo dentro da Né? advocacia, enfim, um ramo, a matemática ele é muito presente, inclusive, Então, né? quando você fala assim, para que eu vou usar a matemática, as pessoas que falam isso, elas não têm noção do que a vida vai te proporcionar. Nossa. E te Tudo direcionar. é número, tudo é número. E por que você odeia a matemática ou não gosta? Porque com Não, certeza... eu gostava, hoje aprendi a gostar. Mas Porque com ela é importante. certeza você... Não, com certeza você tinha uma barreira que você tinha dificuldade Sim. por conta de que ficou com dúvidas no aprendizado. Lá no início, talvez. Exatamente. Tava tudo bom. Quando começou a botar A, B, C, X, Y, por quê? aí Mas foi qual tudo. que é a necessidade de colocar letra junto, né? Pra Mas mim a matemática sempre foi boa. Mas começou a botar X e Y. X mais A ao Tem quadrado, muito isso, né? que dá 3. Mas eu vou falar Meu uma Deus coisa do para céu. vocês. Na verdade, quem tem boa leitura, quem desenvolve o hábito da leitura, não tem problema nenhum com a matemática. Então com acho o que é por cálculo. isso. Eu acho que é por isso. Pronto, não precisa falar mais nada. Sabe por quê? Vocês não leem ela aqui. Sabe por quê? O cálculo matemático nada mais é do que você transformar a linguagem escrita, aquilo que você lê, transformar numa linguagem simbólica. E se você não tem a compreensão do vocabulário, você não consegue transformar na simbologia, na equação matemática, entendeu? Então, para mim, era muito fácil isso. Eu pensava, como é que as pessoas não compreendem? era professora. Era Ela é professora. Tá explicado. Mas é realmente hoje a gente tem muitos cálculos para todas essas simulações de aposentadoria, de retorno de investimento. Tem alguns cálculos que... Tem alguns que tu pede ajuda pra mãe? Agora não mais. Mas já foi. Mas já foi. Já pediu. Mas no início do aprendizado do previdenciário, eu fiz muita conta à mão, justo para entender tá. de onde vinha. Claro, a gente confere depois, mas a importância da matemática é você saber de onde que está vindo cada informação, cada fator de conversão, cada informaçãozinha ali que o programa hoje dá pronto. É muito importante saber de onde vem, porque não adianta o programa dar informação se você não sabe aplicar, não sabe usar. E programa, por mais que seja atualizado, bem feito, ele também falha. E se a gente não souber não souber a regra, não souber saber fazer de cabeça e a mão, a gente não vai identificar o erro. Não vai conseguir recorrer também, né? Não vai conseguir também. E a própria carta de concessão da aposentadoria vem lá no finzinho uma fórmula matemática cheia de letrinhas, que é a fórmula, Olha aí, ó. Viu? que é a fórmula que eles usam para calcular a renda A física e a química, que eu também dava aula de física, né? O que era física? Era uma linguagem escrita que eu tinha que transformar numa equação matemática. Então, eu precisava ter a compreensão, né? O vocabulário. Olha aí. Né? Então, você não foge Eu digo disso, pra ti né? assim, eu curso eletrotécnica, né? Só matemática. É só matemática, cara, meu Deus, a física assim. Só que é tão legal, eu aprendi é um jeito tão interessante. A dificuldade, eu acredito que seja que quando começa a vir o azão, o azinho, lá, você tu não sabe onde usar. Só que agora, quando você vai usar para fazer um projeto, você vai usar para fazer uma previdência, você usa o azão, o azinho, né? Inclusive, hoje, cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente, tangente, essas coisas todas, né? Isso a gente usa a todo momento. Então, olha o que eu descobri essa semana. Vocês temos ainda tempo. Que a pessoa não sabia... Olha o exemplo básico, né? Que era um terço. Foi rezar... Olha só, terço. exemplo. Rezar um terço e não terminava mais. A pessoa me falou assim. E não terminava mais e repetia mais um e mais um. Eu disse, mas querida, um terço.
eles estavam rezando um rosário. O que é o rosário? É 3 terços para dar ele inteiro. Meu Deus, ela disse, eu pensei que o rosário era os grãozinhos lá, não sei o quê. O rosário, já diz, um até terço. na religião tem a matemática. Exatamente, até na religião tem a matemática. Eu estou rezando um terço. É uma das 3 partes que compõem o rosário. Perfeito. Entende? E ela tava fazendo tudo. Meu Deus. E você está vendo a matemática, a importância que ela tem na nossa vida, no dia a dia? Temos infinitos exemplos, né? E que você costuma falar naturalmente, né? O católico fala, vou rezar um terço. Reza o rosário de uma vez. O que é o rosário? 3 terços, né? Claro. Olha, explicado o que é um terço de uma forma clara, Garanto né? que a partir, Bem claro. Garanto que a partir de hoje você vai saber o que é uma fração, né? Ai, 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 Jesus do céu, Um cara. terço, mais um terço, mais um terço dá 3 terços, é um fração. inteiro, né? É o rosário. A fração eu fico um pouquinho... meu Deus. Ela fica interessante Pra você quando é tão vem fácil, o né? chocolate, É né? isso, óbvio, meu né? Deus do céu. A fração eu gostava da parte quando os profs pediam pra gente levar a barra de chocolate para ensinar com o chocolate. Então, Perfeito. hoje com a Gaffer, a gente pode aproveitar depois que encerrar, fazer um reforço. Nos bastidores, né? Eu vou Nos bastidores ensinar aqui nos agora, bastidores. aula de matemática no microfone aberto. Isso aí não Vamos ensinar acontece pro em lanche da lugar Sorella como nenhum. que faz. Exatamente. Tem as batatinhas. Quero agradecer aqui o Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo curso de tiros a níveis iniciante, médio e avançado, tudo isso na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Agradecer o Juca Motos, que atende na rua João Suzin Marini, antiga Ópera, no bairro Salete, com trocas de óleo, revisão, manutenção e acessório. É Juca Motos. Viajar Seguro diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes. Eclair 991015553. E Prepara a aí. Marivane 991345426. Prepara aí né? depois que eu terminar aqui Colaborando. pra gente falar quais são os roteiros. Tá aqui. Tem pro final do Tá ano? na mão. Tem? Tá na mão. Então tá. Gaffer Chocolateria. Gaffer está no centro de Concórdia. Já lançou os produtos de Natal. Aqueles... Coisa tão bom, né? Chocotone. Que época maravilhosa. É bom, né? O Natal é maravilhoso. Ai, tudo de bom. Agradecer a Mecânica Juliano, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos Arte Supermercados, 3442-6374 e a ProSag Comunicação Visual. A comunicação visual é um ingrediente fundamental para a receita de sucesso do seu negócio. Quero agradecer também a Sorella do meu amigo Jean, que mandou lanche hoje pra gente. Deixar o contato aqui do Jean, que é o 999517814. Pede o lanche, pode pedir o lanche também aqui do circuito. É até amanhã o circuito gastronômico. Dá tempo hoje. Dá tempo hoje Dá de tempo pedir. hoje. Pedir Aproveita. porções também, pode Aproveita. pedir. Vamos falar do roteiro? Vamos O que falar. que tu tem aí? Mas então, assim, ó, a semana que vem, no dia 3, nós ainda temos algumas vagas. 13 é quarta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira pela Depois manhã. do feriado. Né? Tá. Nós vamos para Caldas Novas, Trindade e Goiás. O que tem lá? Você vai junto? Claro, sempre, né? Que maravilha. É. E olha o detalhe, nós vamos com um ônibus cama. Sabe o que é isso? Cabine individual. eu ia dizer, é aquele... Só Vai. 26 lugares, ninguém deita o assento sobre teus pés, você tem a cabine Você vai dormir, pode ir separada. dormindo. Cama total, tranquilidade. Tem ainda vaga? Temos ainda 3 vagas. 3 vagas. 3 vagas dá tempo. Até segunda de manhã nós conseguimos incluir o seguro. Pra tá? onde? Para Caldas Novas, Goiás e Trindade. Trindade no Divino Pai Eterno. Vamos em Goiás fazer compra na Rota 44. Sabe que é a rota de grandes compras lá, né? Então, nós vamos aproveitar. São 25 horas de viagem aproximadamente. Tranquilidade total. Serviço de bordo. Olha, fornecemos lanches, café, chá, suco. Suco não, refrigerante, então. E umas paradinhas técnicas no caminho. Perfeito. Então, Pode falar valores? podemos sim, R$ 1.817. Só? Só. 5 5 noites. 1.817 pila? 5 Com tudo incluso lá? Tudo.
5 noites de hotel. Sabe o que é isso? Sim, 5 5 noites. É uma noites de semana. É o melhor, É uma semana. melhor hotel lá. Fora o deslocamento ou incluindo o deslocamento? Tudo incluso. Não, os 5 dias com deslocamento daqui. Não. 5 noites só de hotel. Só de hotel. O Meu, total que vai dar maravilha. 7, 7 né? dias, né? Então- Vai um dia? Vai um dia? Vai 26 horas. Ok. Um dia e meio Vai por dormindo, aí. né? Vai deitadinho. Vai dormindo tranquilo, sério. Melhor que a cama, porque ainda tem um embalo. É, Sim. tem um E é embalo. suave, porque o ônibus, esses ônibus são bons. Projetado pra isso São também, né? projetados Projetado para pra isso, então isso. o embalo é bem suave. E a gente sempre oferece a melhor qualidade possível tanto do ônibus quanto dos hotéis. Pode ter certeza, melhor hotel de Caldas Novas. Vai lá pras águas também. Vamos para Rio Quente, Hot Park. Famosa, famosérrima. Famosérrima, incluso. Tá? Incluso, Nesse incluso. valor aí. 1.800 e? R$17. Meu 3 Deus. vagas até segunda. Sério, eu achava que era bem mais. Pra 5 Mas dias? é que assim... Muito acessível. Exatamente. Nós queremos que as pessoas retomem A viajar. a viajar, porque passaram por períodos difíceis. Então, a gente vai... É uma ajudando- oportunidade, É né? uma oportunidade. Mas nós temos o Réveillon esse ano. É uma novidade, né? Nós vamos passar de 28 de dezembro a 3 de janeiro na praia, no hotel. Qual Show praia? de bola. Catarinense? Na Praia Catarinense. Vamos lá em Beto Carreiro, né? Bah, é muito lindo esse lugar aí. E vamos ficar no hotel com direito às festividades de virada de ano e tudo, sabe? Programação do hotel, Tudo. evento. A localidade vai ser Penha? É. Cara, Penha é um lugar sensacional. Meu irmão mora pertinho ali em Pissarras. Cara, E pensa que nós não Lugar vamos ficar top. precisando lavar prato, Não, né? não se preocupa Pousada. com isso. Isso aí não é com nós, né? É para É. descansar. Então, vai pro hotel, certinho? Esse tá muito em conta também, 1.900 por pessoa. Quantos dias? Isso aí do dia 28 ao dia 3 de janeiro, né? Perfeito. Cerca Quanto? de 5 1.900 dias. pila? É, R$1.900. Rapaz do céu. Ô, mãe, É pra escuta família. bem isso aí, mãe. Escuta bem isso aí, aproveita. Fizemos em condições, tá certo, gente? Mas nós temos também Paraguai e Foz para compras agora. Nós vamos, dia 9 de dezembro, aproveitar fazer compras no Paraguai, né? Só vamos levar em locais seguros, nos shoppings lá. Então, nós vamos sair dia 9 de dezembro e retornamos dia 11, aproveitando para fazer Foz do Iguaçu e Cataratas, por apenas R$ 895. E já dá para 885. comprar os presentinhos de Mas Natal. justamente Olha aí, fizemos ó. nessa data. Estratégia, Isso. hein? Estratégia. Passeia, se distrai e É, ainda e traz. ainda traz os ainda presentinhos. economiza. Economiza eletrônicos, tudo com garantia, nota fiscal, tudo. Sim, o pessoal sempre tem essa questão com o Paraguai. Eu É, viajo bastante não. seguido por lá. Já comprei muita coisa lá. Se você sabe comprar, você Nós leva só coisa boa. levamos em lugar seguro. Mais um, então. Mais Último. um, então, último. Curitiba, Ponta Grossa, Ilha do Mel. Ilha do Mel Ilha é do Mel legal. eu conheço. Ilha do Mel, tá? A Ponta Grossa é onde tem as Vila Velha. Ponta Grossa é divisa com São Paulo? É, Acho que é. fica ali. Então, de 23 do 11 a 28 do 11 por apenas R$ 1.248. E temos muitas outras pro ano que vem. ali. Telefone das meninas? É 991015553, Eclair, ou Marivane, 991345426. Redes sociais? www.viajareseguro, viajare com 2 Gs, Viajare. viajareseguro.com.br. Olha só. Pois bem, estouramos o tempo e eu tenho pronunciamento com o ministro do TSE às 20h30. Então eu vou te fazer a última perguntinha aqui. Pai Bola, respostinha. Como você gostaria de ser lembrada? Por ajudar as pessoas a terem um futuro confortável, um futuro feliz. Perfeito. Baita Show de bola. resposta. Lucas, Rafa, traz a mensagem final. minha mensagem principal. Vem pra cá. Leve as coisas certas. Posso Vem pra cá, fazer? vem pra cá, vem pra É cá. que daí eu queria- Coloca o bonezinho. Coloca o Vou bonezinho. colocar o boné do Ju. Coloque. Cadê o boné? Obrigado, meninas, tá? Muito Eu que obrigada. agradeço. Agradeço o que faço. Vai lá, Rafa, é contigo. Olha só, comigo aqui, falando com o boné do Juca.
Pessoal, nada melhor do que compartilhar experiências e um aprender com o outro, tá? Viva a sua vida da maneira mais segura e da maneira mais certa para você. Obrigado pela participação de todos, vocês sabem que estão todos no nosso coração, e compartilhe, tá? Se você tem alguém que quer ter acesso a esse conteúdo, já pega, acessa o Facebook, acessa o Instagram e continue escutando a Rádio 93.7 aqui. E seja feliz, tem muito sábado ainda para você curtir, tem muito sábado ainda para você aproveitar. A vida é só uma. Um abraço a todos, beijo! Beijo, Valeu. boa noite, tchau, tchau! Valeu, eu continuo no FM por aqui e eu quero falar para você que o pronunciamento é do ministro Alexandre de Moraes, que será realizado hoje, portanto, dia 29, às 20h30. O mundo passa por constantes transformações. Tudo muda, tudo se renova num